Vamos orar? Vamos orar? Feche seus olhos aí em casa, oremos. Paizinho, é para a glória do Teu nome, Senhor, que nos reunimos aqui, Senhor. Nós estamos fisicamente, Deus, juntos, ó Deus, mas numa coinonia, no mesmo propósito, Pai, a vontade de Te amar, Te glorificar e Te bendizer e ouvir, ó Pai, a Tua palavra, Pai, estudar a Tua palavra, Pai, ser mais conscientizados acerca daquilo que é santo. Obrigado porque Sua santidade, Pai, invadiu a terra. O Senhor veio, Pai, nos amar, Pai, na cruz. E o Deus nos amando na cruz deixou essa mensagem, Deus, encenada, a Santa Ceia, Pai, que nos dá a base para nos reunirmos, para nos unirmos, ó Pai, com convicções espirituais. Ministra sempre essa verdade aos nossos corações e dá condição, ó Pai, à nossa vida de Te louvar, Te glorificar, com gratidão, com alegria, com disposição, com esperança, Pai, na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que foram chamados para viver, ó Pai, segundo os Seus propósitos. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. O estudo de hoje ele fala sobre a Santa Ceia do Senhor, mas eu queria lembrar da nossa identidade, né? Somos raça eleita, somos o sacerdócio real, somos a nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus com um propósito: proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No estudo de hoje, a Santa Ceia do Senhor, nós vamos pensar na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 11, a partir do versículo 23, 24, 25 e 26, quando diz assim: Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou 2 elementos, tomou o pão e, tendo dado graças pelo pão, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado para você. Então, realize isso em memória de mim. É dado para você, mas realize isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, depois de ter usado o pão, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, o vinho, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele volte, né? Até que Ele definitivamente volte para buscar a sua igreja. A ceia, esse momento sagrado de lembrança, onde nós reconstituímos, né? Olhamos na encenação daquilo que foi feita, foi instituída por Jesus por ocasião da festa da Páscoa, celebrada com os seus discípulos na noite em que ele foi traído por Judas, conforme o texto de 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, né? A ceia comemora e ela também proclama o sacrifício único, perfeito e também muito completo que Cristo fez para a nossa redenção. Ela mostra verdades espirituais da graça divina, ela nos remete à nossa própria vida em Cristo. Quando João diz assim, capítulo 6, versículo 53, respondeu Jesus: Em verdade, verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Né? Essa é a condição. Se a gente não celebra, se a gente não toma consciência, se a gente não consegue enxergar o valor profundo da ceia do Senhor, é porque a vida de Jesus ela não existe em nós ainda. É um sacramento que nos faz relembrar quem somos, relembrar o tamanho do poder, da majestade, do senhorio de Cristo, que sendo Deus, vivendo a sua transcendência, Ele vem estar conosco, então, vivendo a sua imanência por amor. Ele me amou de tal maneira que Ele desceu, Ele deixou o seu trono, Ele condescendeu, Ele veio morar comigo por me amar, Ele viveu, Ele obedeceu no meu lugar, Ele morreu no meu lugar e ressuscitou, também ressuscitou a minha alma, para que eu possa olhar, compreender, entender e viver a grandeza da dimensão daquilo que foi feito na cruz do Calvário. E qual é a lembrança que a gente tem disso? A Santa Ceia. Quando eu olho esse sacramento, né? Quando eu olho essa palavra pregada e encenada, quando eu tenho acesso ao pão que vem do trigo, que foi esmagado, quando eu tenho acesso ao vinho que vem da uva, que foi pisada, eu me lembro que o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, também foi esmagado na cruz do Calvário. E isso me traz a consciência de que Ele morreu para que eu tenha vida. Né? Isso é
o grande significado da ceia do Senhor. O Cordeiro de Deus, de maneira perfeita, única, uma única vez, perdoou todos os meus pecados. Por que eu celebro a ceia? Porque eu celebro a ceia do Senhor, porque eu celebro a vitória do Cordeiro que foi dada para mim, de presente, a coisa mais egoísta do mundo, mas a coisa mais verdadeira do mundo, para mim. É para minha alegria, é para o meu amor, é para minha paz, é para o meu ânimo, é para a manutenção da minha mente, para a manutenção das minhas atividades, para a minha fé, para a minha mansidão e para o meu domínio próprio. Eu tenho tudo o que eu preciso em Jesus. Então eu celebro a ceia do Senhor entendendo que tudo que eu precisava, Jesus fez por mim, vindo, vivendo, morrendo e ressuscitando. Olha que coisa maravilhosa que é a ceia do Senhor, né? A ceia, ela é um símbolo da união espiritual de todos os crentes, conforme os textos de Coríntios, capítulo 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16, 17, também capítulo 12, versículo 13, quando diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um único pão, um único corpo, porque todos participamos do único pão. Participamos de Jesus, né? Toda a igreja esparramada pelo mundo tem acesso à grandeza da realidade que Jesus perdoou os nossos pecados, né? Esse é o nosso alimento. Os meus pecados foram perdoados. Ali na cruz do Calvário, Jesus levou todos os meus pecados e por isso eu celebro a minha nova vida, eu celebro a vida também dos meus irmãos esparramados pelo mundo todo. Eu não tenho o privilégio ainda, né, de estar com todos os meus irmãos esparramados pelo mundo, mas eu sei que tem gente por todos os lados, né, do Ocidente ao Oriente, né, Norte e Sul, né, a gente tem pessoas que comungam, pessoas que têm um entendimento da graça, né, e que celebram a vitória do Cordeiro. Okay? Também em 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, gregos, escravos, livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Quando a gente olha isso, a gente percebe que na celebração da ceia, é na celebração da ceia que conseguimos contemplar a grandeza, toda a grandeza da obediência de Jesus, realizada por mim, por aqueles que creem no nosso lugar, para que pudéssemos então viver de fato como filhos, agora assentados na grande mesa de vida e participar dessa refeição que nutre, que tem poder de alimentar por um meio de graça a nossa caminhada cristã. Os elementos da ceia não têm poder mágico. O pão é pão, o vinho é vinho. Eles são em substância e natureza, é pão, é vinho. Eles têm sim, no ato da ceia, uma relação sacramental com aquele Cristo maravilhoso crucificado, que é representado agora no seu corpo, no seu sangue, conforme diz Marcos capítulo 14, versículo 22 ao 24, dizendo assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graça também, deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é meu sangue, é o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos. A grandeza do sacramento é o entendimento e a compreensão de que ele vem para manifestar para os nossos corações que nós estamos agora realizados naquilo que foi feito na cruz do Calvário. O que foi feito na cruz do Calvário, quando eu tomo do pão, quando eu tomo do cálice, eu começo a me lembrar da grandeza das realizações de Jesus Cristo para mim. Isso completa o meu amor, isso completa a minha alegria, isso completa a minha paz, isso completa o meu ânimo, isso enche o coração de disposição, de vivermos a santidade e abandonarmos a vaidade para viver a verdade, o rumo à eternidade, que é a nossa verdadeira casa, nosso verdadeiro lar. Estamos aqui passando um tempo, mas não somos deste tempo. Somos da casa de Deus, somos do Senhor, aquele que pagou o preço, aquele que derramou o sangue precioso por nós. Isso é um lembrete, irmãos, isso faz a nossa alma pensar mais, isso faz a nossa disposição ser acalmada, abrandada e também motivada para que o exercício da fé seja constante no meio do povo do Senhor.
Participar deste momento sem entender a grandeza deste momento e sem ser levado para a adoração, sem gratidão, é algo inútil e sem sentido para a vida do cristão. Isso tem que trazer muita alegria para o nosso coração. Isso tem que trazer uma satisfação maravilhosa para o nosso coração. Eu estou participando do sacramento que define o quanto Jesus me amou na cruz do Calvário, o quanto eu sou importante para Jesus, o quanto Ele me amou e quanto agora eu posso ser grato pela realidade dele me amar. Eu posso devolver esse amor em gratidão, em adoração, numa vida de santificação, com satisfação no coração. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27 e 29, diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, sem prestar atenção naquilo que foi feito pelo Senhor, ele se torna réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão, e então beba do cálice, pois comer e beber sem entender o que foi feito é comer e beber juízo para si mesmo. A gente precisa entender o que foi feito por nós na cruz do Calvário. O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário não foi uma brincadeirinha, não foi uma ação pequena. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou os nossos pecados e que requer que lutemos contra os nossos pecados. O Senhor diz, o Senhor Jesus conversando com a mulher samaritana, ela pergunta: onde que eu devo adorar? Aí Jesus vai ensinar para aquela mulher que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Adorar em espírito, irmãos, é combater os pecados que assediam as nossas almas, mesmo depois de Jesus ter perdoado os nossos pecados. Existem pecados para serem combatidos. E adorar em verdade é tomar consciência da grandeza do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. É por isso que constantemente a igreja se reúne para realizar o sacramento. É por isso que todo culto, toda reunião do povo de Deus é lembrança daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, para que desenvolva muita gratidão, adoração, satisfação no coração do povo de Deus. Essa reunião hoje, na comunhão dos santos, o povo de Deus se reunindo, embora separados fisicamente, a gente está junto no mesmo espírito. Essa reunião de hoje, ela é fundamentada naquilo que Jesus fez um dia na cruz do Calvário. De certa maneira, nós estamos celebrando agora a ceia do Senhor, celebrando o sacrifício de Cristo, comendo do seu corpo, bebendo do seu sangue e tendo vida renovada em nós. Faltou o elemento, faltou o pão, faltou o vinho, mas não falta a essência e o significado deles para a nossa existência. Não falta a presença deles para definir que Jesus Cristo nos ama, pagou o preço na cruz do Calvário e tem o domínio do universo todo em suas mãos. A gratidão deve envolver o nosso coração também nesse estudo bíblico, e também a reunião dos santos. É necessário então um exame, uma volta para a consciência da verdadeira fé, para com plena certeza viver externamente a graça aplicada pelo Espírito Santo. Olha só que interessante. Um exame, uma volta à consciência da verdadeira fé. Ter consciência de fé é ter conhecimento acerca daquilo que foi feito no universo, desde a criação, desde as alianças, desde tudo o que acontece na história, até chegarmos à plena convicção e a certeza daquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. Convicção bíblica, irmãos. O Senhor é o Criador, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus consolidador, que vai consolidar tudo com a sua volta e vai nos levar para morar eternamente com Ele no céu. Essa é a esperança, essa é a base da nossa fé. Assim como Deus usou a Páscoa no Antigo Testamento como lembrança da libertação do povo no Egito, lembrando disso lá em Êxodo capítulo 12, quando entre a 9ª praga e a 10ª praga, o Senhor estabelece o sacramento da Páscoa, estabelece a Páscoa, depois o sacramento da Santa Ceia. Também Cristo instituiu a ceia do Senhor para a igreja, como também lembrete da sua morte em favor da libertação dos seus filhos. Lá no Egito, vários cordeiros foram mortos e eles entraram nos seus lares, eles passaram sangue nas suas portas
e por terem vivido aquele dia, essa morte de cordeiros, eles estavam livres agora do anjo da morte que passou no Egito, né, matando os primogênitos. Ué, não é a mesma coisa? Jesus foi morto, o seu sangue foi derramado, o sangue foi lançado sobre sua vida. A gente não está debaixo da lógica do mundo, a gente está debaixo da lógica da graça. A graça de Deus é tudo que a gente precisa e hoje a gente pode viver para a glória de Deus também. Também Cristo instituiu a ceia do Senhor para o seu povo, para a sua igreja, como lembrança da sua morte em favor da libertação dos seus filhos. Eu sou livre, nós somos livres, o Senhor Jesus pagou o preço por nós, por isso nós celebramos. É a Páscoa do Novo Testamento, que é a Santa Ceia. Tem participação já? Sim? Não? Então vamos continuar. Celebrar a ceia, meu irmão. Olha que sequência boa. Celebrar a ceia é um privilégio que nos leva, primeiro, a recordar os feitos de Jesus. O que foi feito por Jesus Cristo. Segundo, nos leva a pensar no futuro glorioso e eterno junto com Ele, lá na eternidade. Terceiro, nos faz no presente, hoje, ter certeza do benefício vivo e atual que Ele fez, que nos conduz ao crescimento e à santificação. 3 coisas interessantes, olha de novo aí. Eu posso na ceia, enquanto eu celebro, enquanto eu cultuo, e a gente hoje está aqui lembrando disso. A gente está recordando dos feitos de Jesus, da grandeza de Jesus, da onipotência, da onisciência, da onipresença de Jesus. Ele é o eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Segundo, a gente pode pensar no futuro glorioso e eterno com Ele, eternamente no céu com Jesus. E terceiro, a gente tem certeza do benefício vivo e atual que Ele fez, que agora que vai produzir na gente maturidade, crescimento e santificação. E essa primeira ideia é interessante, recordar os feitos de Jesus, está lá em 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25, quando diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança através do meu sangue. Não é a aliança antiga da Páscoa, é a aliança nova da Santa Ceia. Então faça isso todas as vezes que o beberdes e faça isso lembrando do que eu fiz. É Jesus falando, irmãos, é Paulo falando daquilo que o Senhor Jesus fez. É Paulo narrando toda aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E lá em Lucas capítulo 22, versículo 18, a gente pensa que a gente tem um futuro maravilhoso e eterno com Jesus. Jesus diz assim: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, né? O reino já e o reino também depois, onde a gente já faz parte disso, né? Também a certeza do benefício vivo e atual que Ele, Jesus, fez, que nos conduz agora à maturidade, ao crescimento e à santificação. Hebreus capítulo 10, versículo 14 afirma assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo então agora santificados. A partir daquilo que foi feito, da oferta única de Jesus, muitos estão sendo santificados. Os que creem na graça do Senhor estão sendo santificados. Mariana, participação? Quem é? A Kátia colocou: durante 10 anos aprendi que se a gente tivesse cometido algo errado, a gente não poderia participar da ceia, enquanto não fosse resolvido tal problema. Hoje entendi que examinar a nós mesmos é entender tudo que Jesus fez por nós e sermos gratos por tudo. Examinar aquilo que já foi feito por nós, né? Porque se a gente é bonzinho para participar da ceia, então o bonzinho somos nós e não o bom é aquele que fez, né, tudo por nós na cruz do Calvário, né? Essa troca não é válida para a realização da Santa Ceia. Quem mais? A Cosma colocou: a ceia é para nos lembrarmos de que Ele é o nosso Salvador. A ceia é para nos lembrarmos do tamanho do nosso Salvador e entender que Ele já nos salvou, né? E ninguém muda isso, né? Mais ninguém, Mariana? Mais alguém? Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, irmãos, capítulo 11, versículo 28 a 30, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir, o corpo come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos dormindo. Né? A ideia da Santa Ceia é uma ideia de crescimento e maturidade espiritual e também santificação.
se a gente não examina o que foi feito por Jesus, isso não anima o nosso coração, a gente não entende nada de amor, a gente não entende nada de alegria, a gente não entende nada de paz. E se a gente não entende o que foi feito por nós, irmãos, a gente tem que examinar aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário, examinar o tamanho de Jesus e voltar a glorificar o nome de Jesus. Por isso que tem na igreja gente que está fraca. É por isso que tem na igreja gente doente. É por isso que tem na igreja gente que está dormindo. Fracos, doentes e gente dormindo. Gente que não entendeu ainda o tamanho da graça, né? E o quanto aquilo que Jesus fez por nós é importante. A gente está vivendo hoje, deveria estar vivendo hoje, aquilo que a gente vai chamar de frutos da ceia. Os frutos da ceia, as consequências boas, maravilhosas da ceia do Calvário. Calvino, em sua obra, As Institutas da Religião Cristã, ensina que a ceia do Senhor, assim como o batismo, são sacramentos que nos foram dados como exercício da fé, para manter a fé, fazer a manutenção da fé, para elevar, dar um up na fé, para fortalecer a fé e para aumentar a fé. Mariana, participação? A Viviane de Conceição colocou. Glória a Deus, os homens imputam cargas uns aos outros, mas Jesus veio nos libertar e uma vez livres podemos nos regozijar em sua morte e ressurreição. Mais uma vez, nós nos regozijamos e lembramos que tudo o que somos e tudo o que temos vem de Jesus, né? Principalmente esse alimento, essa força, né, que nos leva à gratidão e nos assegura, né, a certeza da salvação vem de Jesus. Por que eu celebro a ceia? Porque eu me alimento com ela, eu sou fortalecido com ela, gera gratidão no meu coração e me assegura a certeza da vida eterna, né? Isso são os primeiros frutos aí da Santa Ceia: alimento espiritual, fortalecimento espiritual, gratidão por aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário e segurança. Segurança, a gente precisa ter segurança naquilo que foi feito para nós, por nós na cruz do Calvário, ok? A ceia, conforme o texto de 1 Epístola Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 26, este cálice é a nova aliança no meu sangue, é a nova aliança, aponta para uma nova aliança, para a promessa da redenção cumprida em Jesus de maneira completa, onde a fé se apoia, se consola e se fortalece. Aí a gente pode pensar assim, né, com a fala de Calvino: nossa alma pode obter deste sacramento frutos de grande dulçor e também consolação, porque nos apercebemos que Jesus Cristo está de tal modo incorporado em nós e nós nele, que tudo o que é dele, de Jesus, é nosso. E tudo o que é nosso já não é nosso, é dele. Olha que coisa boa! Na celebração da ceia, na recordação feita nela, nós podemos assegurar que a vida eterna é nossa, o reino dos céus é nosso e nada pode tirar essa certeza de nós. Assim como nada pode nos separar de Jesus, como Paulo ensinou aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31 ao 39, quando ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? É interessante, ele começa o capítulo 8 dizendo assim: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Capítulo 8 traz 5 coisas maravilhosas e importantes para a nossa adequação à emoção saudável na presença de Deus. Capítulo 8 ele fala que não há mais condenação. Aí ele vai dizer lá no versículo 31 e 39, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Não há mais condenação, porque Jesus levou tudo na cruz do Calvário. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com Jesus tudo o que a gente precisa? Quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, justificação, declarar justo. Quem vai condenar é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha só, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores através daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente,
nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A grandeza daquilo que foi feito na cruz do Calvário envolve os nossos pensamentos, envolve a nossa linguagem, envolve os nossos sentimentos, envolve a nossa observação das coisas que estão acontecendo. Nós entendemos que Jesus está no controle, nós entendemos que a gente está sempre no benefício, a gente entende o lucro que tem para nós, aqueles que fomos alcançados pela graça divina. Participação, Mariana? Quem é? Rosinha. Ele morreu na cruz para pagar os preços pelos nossos pecados. Aleluia. Ressuscitou dos mortos e comprou um lugar no céu que nos ofereceu gratuitamente. Amém. Isso aí. O Seu Zias colocou. Seu Zias, presbítero Zias. A ceia nos faz lembrar da nova pátria. Da nova pátria, muito bem. A ceia nos faz lembrar da nova cidade, da nova pátria. Com a mesma intensidade, declaramos que não somos mais condenados por causa dos nossos pecados, pelo fato de ter Cristo carregado todos eles sobre si ao ser esmagado, ferido e sofrido a morte na cruz. Antes da gente ler o texto de Isaías 53, Mariana, quem é? O presbítero Serginho colocou. Serginho. Examine-se. Quando me examino, descubro que continuo pecador diante dos elementos pão e vinho. Isso. Vejo a cura providenciada por Deus para mim. É isso mesmo. O vinho, o sangue que foi derramado para me lavar. O pão, o corpo de Cristo que foi esmagado em meu lugar, para me libertar de todos os meus pecados. Então me examino e participo do sangue e do corpo de Cristo em comunhão com Ele. Muito bom, Serginho, muito bom. Fez uma teologia muito bonita aí, né? Vale recortar isso, né? E publicar, escrever. O que Serginho falou está em Isaías 53, versículo 4 e 5, né? Certamente, sem dúvida nenhuma, Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos dá paz, amor, alegria, paz e ânimo, estava sobre Jesus, mas agora, pelas suas pisaduras, nós estamos sarados, estamos curados, irmãos. Olha o que nós celebramos, irmãos. O texto também vai dizer no versículo 10 que o Senhor se regozijava no sacrifício de Jesus para limpar nós, o seu povo, os seus filhos. Participação, Mariana, quem é? A Vivi de Conceição. A Vivi de Conceição. A ceia do Senhor é vacina contra o vírus, carne, que todos os dias tenta nos contaminar novamente com os pecados que Jesus já perdoou. É muito boa, hein? Fala, hein? Vocês estão caprichando do lado. Muito bom, muito bom. É isso mesmo, né? O pecado, esse vírus que quer acabar com o nosso coração, ele tem vacina. É o conhecimento de Deus, é a certeza daquilo que Jesus Cristo fez no Calvário, é nos alimentarmos do seu sacrifício. Nós nos alimentamos do sacrifício de Cristo e entendemos, né, isso fortalece a nossa convicção, para que a nossa convicção nos leve a vivermos para a glória de Deus. Ele já perdoou, né? E quando eu olho para o sacramento pão e vinho, para os elementos do pão e vinho, eu lembro do sacramento da santidade de Jesus, me envolvendo, me tomando para Ele, né? Me tornando então dele, para a glória do seu nome. Porque para Ele, por meio dele, para Ele são todas as coisas, né? Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, é um texto que a gente pode decorar e que faz muito bem para a alma. Ele diz assim, olha: e a vós outros que antes estavam mortos pelas transgressões, pela incircuncisão da carne, Ele deu vida juntamente com Ele, perdoando, olha o que diz aí, perdoando todos os nossos delitos. Não são alguns dos nossos delitos, não são os delitos que nós confessamos, não são os delitos que nós nos esquecemos, são todos os delitos do passado, os delitos de hoje, os delitos até a sua morte, todos os delitos foram perdoados. Olha o que diz, o texto continua dizendo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, olha a palavra aí, removeu inteiramente. Onde? Na cruz, irmãos. Foi na cruz. O que nós celebramos foi Jesus perdoar todas as nossas transgressões. O que nós celebramos foi Jesus perdoar todos os nossos delitos. O que nós celebramos foi Jesus
ter cancelado, rasgado o escrito de dívida que era contra nós. O que celebramos é Jesus remover inteiramente, completamente, absolutamente na cruz do Calvário. É isso que nós celebramos o perdão, nós celebramos o amor de Deus, o amor de Jesus sendo provado por nós de tal maneira ao ponto de se entregar na cruz do Calvário. O Senhor prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores, irmãos. Jesus perdoa os nossos pecados e os pecados continuam atormentando as nossas almas. E Ele deu agora o remédio, deu a vacina para a gente usar o conhecimento da sua grandeza, a comunhão com Ele através do conhecimento da sua palavra, o lutar contra os pecados e a celebração da Santa Ceia. Fazer isto em memória de mim. Foi por você, foi para você que eu morri na cruz do Calvário. Foi para você que meu corpo foi esmagado, meu sangue foi derramado. Foi para você. É meu sacramento, é para mim, para que eu glorifique o nome de Jesus, para que eu amadureça, para que eu tenha esperança, para que eu tenha convicção da vida eterna. Essa é a permuta, que coisa bonita e interessante é isso, né? Essa é a permuta que em sua bondade infinita o Senhor fez conosco. Ele fez conosco. É interessante que Ele tira agora a nossa pobreza, Ele tira a nossa fraqueza, Ele tira a nossa mortalidade, Ele desce e se faz filho do homem. Ele tira a nossa pobreza e enche a nossa vida de riqueza. Está depositado na nossa conta espiritual o maior tesouro do universo, irmãos. Nós somos ricos. Ele leva sobre si a nossa fraqueza e nos fortalece agora com o seu poder. Ele assume a nossa mortalidade e traz agora a nossa imortalidade. Ele desce à terra para que a gente tenha condição de olhar para as coisas do alto e viver para as coisas do alto onde Cristo vive. Ele se faz filho do homem e nos torna filhos dele. Olha a permuta, irmãos. Recebe nossa pobreza e nos torna rico. Recebe a nossa fraqueza e nos torna forte. Recebe a nossa mortalidade e nos torna imortal. Desce e nos faz subir. Se faz filho para nos tornar filhos. É pouca coisa que a gente celebra ali na mesa da Santa Ceia? É pouca coisa que a gente celebra no dia a dia? Porque essa mensagem encenada da Santa Ceia é a nossa realidade diária. É a realidade e a motivação única da reunião do povo de Deus. O povo de Deus só consegue viver, o povo de Deus só consegue se reunir, o povo de Deus só consegue cultuar individualmente, coletivamente e agora pode dizer internetmente, por causa daquilo que foi feito por Jesus Cristo. A mesma comunhão, a mesma visão, os mesmos propósitos estão nos nossos corações, irmãos. Estejamos separados, estejamos em coletividade ou estejamos na internet, o propósito continua o mesmo, a visão continua a mesma. Estamos vivendo para a glória de Jesus Cristo por causa daquilo que foi feito na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço por nós. A ceia estabelece uma intimidade muito profunda, muito grande. Por isso, o Senhor diz para tomar e comer o seu sangue e também comer do seu corpo. Pois é esta a identificação que Ele mesmo fez conosco. O seu sangue e o seu corpo são mais nossos do que dele mesmo, porque Ele se desfez deles por amor a nós e para nosso proveito. Está entendendo? Por isso que Jesus disse, olha, este é meu corpo que é dado para você. Este é meu sangue que é seu. O corpo não é meu mais. O sangue não é meu mais. Então coma do pão e beba do vinho, que é para você. Participação, Mariana? O presbítero Serginho lembrou a música. Foi na cruz, foi na cruz que um dia eu vi meus pecados. E o missionário Alcino colocou. Missionário Alcino. Participar da ceia faz com que eu lembre do novo pacto. Do antigo pacto só se aproximava de Deus por meio do sacerdote. Hoje, todos nós temos acesso livre junto ao Pai. Quando participo da ceia, é como se eu já estivesse colado com o Pai. E lembro que em breve estarei com Ele em um grande banquete lá na casa celestial. Oh. Isso é grandioso. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O corpo é meu. O corpo de Jesus é meu. O sangue de Jesus é meu. A gente tem muito proveito na ceia. Essa palavra proveito vem de Calvino.
os nossos proveitos na ceia, né? Quais são os nossos proveitos na ceia? Os nossos proveitos na ceia são as afirmações do próprio Jesus. Quando ele diz, olha, meu corpo é oferecido por vós, meu sangue é derramado para você. O meu corpo é para você, o meu sangue é para você. O sangue e o corpo de Jesus foram dados para mim, no dia da sua morte lá na cruz. Foram entregues para a minha redenção e para a minha salvação, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Agora, eles são representados para nós sob o pão e o vinho, para nos mostrar e ensinar que Jesus é nosso, Ele é acessível, Ele é nosso alimento e, portanto, representativamente é vida e alimento. Assim como o pão nutre e o vinho traz benefícios, o grande benefício do vinho, quando a gente começa a pensar no vinho, é a alegria, né, que ele traz para o coração da gente, o pão, a nutrição para o coração da gente. Assim como o pão nutre, o vinho traz benefícios e para serem usados precisam ser esmagados e moídos. Jesus foi moído e esmagado para nos trazer nutrição e benefícios eternos como preservação da nossa vida espiritual. Você vai lembrar, né? Se você não lembra, você pode acessar o YouTube e enxergar como que era feito o trigo, como que era moído o trigo. Você pode olhar como que é feito o vinho esmagado, né? E você olha para Jesus e lembra que ele também foi esmagado para que eu tenha vida, para que você tenha vida. Não dá para a gente viver o cristianismo, não dá para a gente existir sem a consciência daquilo que foi feito por mim e por você na cruz do Calvário. E quando a gente olha para a Santa Ceia, quando a gente olha para o pão, quando a gente olha para o vinho, a gente lembra e fortalece, nutre, capacita, traz esperança, traz expectativas, traz ânimo para a gente continuar a existência da gente, na certeza daquilo que já foi feito de maneira completa e absoluta por nós na cruz do Calvário. A celebração, ela tem poder de nos alimentar. Portanto, a finalidade principal desse sacramento da ceia, então, é simbolizar, significar, confirmar a promessa na qual Jesus nos diz que sua carne é a verdadeira comida, o seu sangue é a verdadeira bebida, e assim somos sustentados, então, para a vida toda, para a vida eterna. Jesus diz em João 6, capítulo 6, versículo 55 ao 56 e também no versículo 57, assim: a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Está falando de celebração da Santa Ceia, irmãos. A ceia evidencia quem Jesus é, o pão da vida, e simboliza que sem a intimidade de comer deste pão não há vida. Assim como o Pai, Jesus, versículo 57, assim como o Pai que vive, me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim vive, para mim existe e me glorifica e vive para a glória do meu nome que é santo. A participação, Mariana, quem é? Vanderleia colocou. E muitas pessoas não conseguem entender por que somos felizes quando as situações são difíceis. Mas com tantos feitos de Jesus, temos muito por que nos alegrar nele. Nós somos plenos naquilo que já foi feito. Nós não somos plenos na esperança daquilo que vai ser feito por nós em termos de redenção. Nós já somos satisfeitos com aquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Isso já é a convicção plena que nós temos para existir, para respirar, para viver, para adorar e para em todas as crises lembrar que Jesus está conosco, que Ele já pagou o preço, que nele nós já somos mais que vencedores. Participação, Mariana? Quem é? Levi de Conceição. Jesus, o noivo, nós, igreja, a noiva. No casamento, o corpo do cônjuge não pertence a ele próprio, mas ao outro cônjuge. Jesus deu seu próprio corpo para nós, corpo e sangue, que representa a vida. Foi derramado para que tenhamos vida com ele. Amém. Carla Cristina colocou: amor maior não há do que o amor de Deus por nós. Não há. Muito bem, irmãos. A frequência da ceia e a comunhão dos santos, né? A ceia, quando Calvino fala de ceia, a ceia deve ser ministrada a todos os cristãos com muita frequência, para trazer muitas vezes a memória do amor de Jesus por nós, para que por essa recordação e também essa rememoração
a fé seja mantida, a fé seja fortalecida e eles sejam incitados e exortados a proclamar louvores, satisfação, adoração ao Senhor e a magnificar e publicar a sua bondade para que finalmente se nutra e se mantenha caridoso amor entre eles e ainda para que testifiquem a sua fé e seu amor uns aos outros, demonstrando a sua coesão na unidade do corpo de Jesus Cristo. Né? E Calvino, usando uma linguagem bonita, uma linguagem até poética, para trazer o significado da ceia, né? Essa recordação, essa rememoração, para nos tornar fortalecidos, convictos. Né? Isso é interessante, porque a gente olha para o sacrifício de Jesus e a gente fica sempre satisfeito com aquilo que foi feito por nós. A gente fica satisfeito com a grandeza do Senhor. A gente sente a presença do Emmanuel, que realmente governa as nações como onipotente, que escreveu a história como onisciente, mas que não nos abandona como onipresente. Isso é muito grande. E a gente se lembra de tudo isso na celebração da ceia do Senhor. Nós nos lembramos de tudo isso quando nós nos reunimos para uma reunião de jovens, uma reunião de adolescente, uma reunião onde a gente vai trabalhar, onde a gente vai estudar. Nós somos motivados, o motor, a bateria, o impulso que nós temos para existir, para respirar, é aquilo que foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós celebramos isso todos os dias. Nós celebramos a ceia do Senhor todos os dias. Nós nos alimentamos do corpo de Cristo todos os dias. Nós bebemos do sangue de Jesus todos os dias. Porque o dia que a gente não faz isso, a gente fica enfraquecido. E a gente se torna carnal, se torna mundano. E a gente acaba banalizando aquilo que é santo. Por isso, essa realidade da grandeza de Jesus é uma realidade diária, constante, definida pelo sacrifício e pelo amor de Jesus Cristo. Mariana? A Vivi colocou: creio que a frequência deva ser toda vez que a igreja se reúna em adoração a Jesus. Isso é o que Calvino pensa também. O Helder colocou: eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Eu me sinto atraído pela cruz. Deixar tudo que pode me atrapalhar e ter uma vida de intimidade com Jesus. Amém. Parar de correr atrás das demais coisas, porque Ele sabe de tudo que eu preciso. Aleluia. Muitas das vezes, não temos a dimensão do ato de amor incondicional que foi feito por nós. Temos que lembrar continuamente, em todo o tempo, o que Jesus fez e, satisfeitos nele, viver uma vida de gratidão e adoração. E satisfeitos nele. Né? Aquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário deve nos trazer, então, satisfação. Satisfação é ter a Cristo no coração. Satisfação é ter convicção daquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. Eu queria concluir pensando algumas coisas com os irmãos, e a gente vai conversando, e você pode também participar. Em primeiro lugar, irmãos, a Escritura nos ensina que Cristo é, desde o princípio, a palavra vivificante de Deus, a fonte e a origem da vida, de quem todas as coisas recebem poder para subsistir. Sem Jesus não há existência. Sem Jesus Cristo não há concepção, conhecimento, né? Não há consciência de vitória, consciência de vivermos em santificação. É em Jesus que todas as coisas têm forma, são explicadas e recebem a verdadeira vida. A história dos discípulos no caminho de Emaús, relatada em Lucas, capítulo 24, do 13 ao 33, certamente revela essa grandeza do Senhor, o qual foi reconhecido por eles onde? Na celebração da ceia, no partir do pão. É interessante, né? Eles estavam indo para casa, eles estavam preocupados, eles não estavam acreditando em Jesus Cristo naquele dia, justamente no dia da ressurreição. Então eles foram para casa, partiram para andar 12 quilômetros de tarde, chegaram em casa, encontraram-se com Jesus na caminhada. E Jesus perguntou para eles naquele dia: o que vocês andam comentando? Qual é o motivo da ansiedade de vocês? Qual é a preocupação de vocês? Do que vocês vão tratando? Qual é o assunto à medida que vocês caminham? E eles estavam naquele dia duvidando de Jesus. Estavam duvidando de Jesus. E Jesus, então, naquele dia, Jesus fala dele mesmo na palavra de Deus, queima o coração deles, entra na casa deles naquele dia. E na hora que Jesus pega o pão, na hora que Jesus parte o pão, a mente deles volta. A consciência de Jesus volta. E Jesus desaparece dali.
E eles naquele dia, por terem a consciência novamente, terem sido reconscientizados da grandeza de Jesus, da ressurreição de Jesus, da presença de Jesus, eles voltam de noite para Jerusalém para contar para todo mundo que Jesus estava vivo. Esse é o benefício da Santa Ceia. Quando a gente parte o pão, quando a gente lembra de quem é Jesus, quando a gente lembra que Ele é mais que vencedor, isso traz ânimo, isso traz convicções, traz convicção do amor, da alegria, da paz, traz ânimo para o coração da gente. E a gente volta a caminhar para Jesus, ainda que à noite, ainda que seja para andar 12 quilômetros, para contar para todo mundo que Jesus Cristo está vivo. Olha que coisa linda, que exemplo maravilhoso dos discípulos no caminho de Emaús, no partir do pão, enchendo o coração destes homens desanimados, cansados e entristecidos por causa da morte de Jesus, de esperança, de ânimo, de alegria, de disposição. Eles agora têm de novo resgatado no coração deles a consciência de Jesus. É isso que a celebração da ceia tem que produzir nos nossos corações. É isso que é a certeza da convicção da graça de Deus, é isso que nós celebramos quando nós olhamos para a Santa Ceia, quando nós participamos da mesa do Senhor, quando nós participamos da reconscientização, da rememoração daquilo que foi feito por Jesus. É isso que deve ser produzido no nosso coração, a certeza da grandeza do Deus Todo-Poderoso que morreu naquela cruz no Calvário por mim e por você. Participação, Mariana? Alguém quer falar alguma coisa aí? Eliana colocou: Amém. Glórias. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Aleluia. Rodijori colocou: E o Verbo se fez carne e sacrificou-se para o perdão de nossos pecados. Para o perdão dos nossos pecados. A ceia nos lembra que não há vida sem o Verbo, que é a palavra de Cristo em nossas vidas. Deus abençoe a todos. Amém. Quando Jesus, em João 19:30, texto fácil de guardar, João 19:30, 7:6, Jesus diz assim, tetelestai. E essa palavra é muito importante, ele diz assim, está consumado. O que está consumado? Tudo. Tudo está consumado. Na cruz do Calvário tudo se consuma. Nosso irmão Helder diz, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. A cruz é a base da nossa alegria, a cruz é o instrumento de Deus para proporcionar para nós a convicção da vida eterna, para trazer para o nosso coração gratidão, para trazer para a nossa alma esperança, para trazer para as nossas atitudes santidade, para trazer para a nossa consciência arrependimento quando a gente falha. A gente olha para Jesus, olha para a justificação e isso tem que produzir santificação. E quando a gente se esquece da santificação, a gente olha para a mesa do Senhor e a gente é reanimado, a gente é desafiado a viver para a glória de Jesus Cristo. Mariana? Presbítero Serginho colocou: Fala sobre o pão e o vinho, a diferença entre o entendimento da Igreja Reformada e o catolicismo romano. A Cosma colocou: Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Quem comer deste pão viverá eternamente. Muito bem, irmãos. A gente agradece a participação de todos. Deus abençoe a todos. Nós vamos orar, depois nós temos alguns avisos. Se você quer pesquisar mais sobre isso, as Institutas de Calvino, no livro 4, no capítulo 12, fala sobre a ceia do Senhor. Esse estudo também tem base no estudo bíblico doutrinário, sacramentos, sobre a ceia do Senhor. Raquel? Sim, tem mais um comentário do Alessandro. Alessandro está aí? Tá. E aí, Alessandro? Eu acho que o Serginho pediu para você falar sobre a questão do pão do vinho e a diferença da transubstanciação. Tá. O Alessandro colocou: Este texto foi o primeiro lido pelo pastorzão para mim. Na ceia somos lembrados que o Eterno é que nos mantém de pé, pois somos fortalecidos espiritualmente nele. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Amém. Um abraço para os nossos irmãos que estão participando. Quando a gente celebra a ceia, a gente está fazendo isso em memória daquilo que foi feito por Jesus Cristo.
né? Não é ali o sangue de Jesus, não é o corpo de Jesus, né? Antigamente o pessoal achava que o pessoal comia carne humana e bebia sangue humano, né? Na verdade nós fazemos isso, né? Mas espiritualmente, né? A essência de Jesus vem para nós, a consciência da obediência de Cristo vem para nós, o que Ele fez é para nós, a obediência é dada de presente por nós, né? Mas é tudo em memória de Cristo, tá bom, irmãos? Em memória do sacrifício de Jesus, em memória do perdão de pecados. Ele perdoa os pecados, né? O corpo dele representa a obediência, o sangue dele é o perdão dos pecados, né? Então a gente é muito beneficiado, né? Somos mais que vencedores em Jesus Cristo, tá bom? Mais alguma participação? Oremos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque um dia o Senhor nos amou. E o Senhor provou o seu amor, ó Pai, vindo habitar conosco, Deus, invadindo este século que é do Senhor, foi planejado por Ti, vivendo em obediência, Deus, vem nos dando de presente essa obediência, perdoando os nossos pecados, ó Pai, morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, está sentado nos céus, ó Pai, dirigindo o universo, ó Pai. O Senhor é maravilhoso. E obrigado porque nos faz lembrar, ó Pai, de tanto amor por nós, ó Pai, com o elemento do pão, o elemento vinho, Pai, que nos faz lembrar, ó Pai, que o Senhor foi crucificado, derramou sangue precioso para nos amar e nos dar convicção da Tua ação, nos dar esperança, Pai, e nos dar certeza da vida eterna, Pai. Alimenta, Pai, a Tua igreja, alimenta o Teu povo, Pai, com essa consciência, com essa certeza da grandeza do Teu amor, Pai. E que alimentados pela Tua graça, Pai, no Senhor, sejamos, ó Pai, mais que vencedores e possamos olhar todas as coisas, Pai, na certeza, na compreensão, Pai, da Tua majestade. Obrigado por todos, ó Pai, que estão conosco, Pai, compreendendo, Pai, o valor desse sacramento, Pai, que traz origem ao culto, Senhor. Podemos cultuar ao Senhor, Pai, individualmente, coletivamente, Pai, pela internet, onde quer que estejamos, Pai, estamos no mesmo propósito, Senhor, em comunhão, Pai, comunhão juntos, comunhão separado, mas em comunhão, Senhor. Comunhão, Deus, com a Tua palavra, comunhão, Pai, com a Tua graça, comunhão com a Tua presença, Pai. Nos alimenta, Deus, com a Tua comunhão, nos alimenta com a Tua presença, nos alimenta, Pai, com as certezas e convicções daquilo que foi feito pelo Senhor na cruz do Calvário. É a nossa oração gratos, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Libertador, o Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, o Deus majestoso, o Senhor Jesus Cristo. No Seu nome oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, tá, irmãos? Boa noite.